usada no projeto foi Python. Escolhemos essa linguagem pela nossa familiaridade e pelas bibliotecas Matplotlib para a criação dos gráficos e Tkinter para a criação da interface. Para uso intuitivo, colocamos o projeto dentro de um executável que pode ser usado em Windows ou o projeto pode rodar em um replique direto do arquivo .py. O programa pode definir a função de onda quântica e calcular parâmetros da partícula e da caixa. Todas as lacunas devem ser preenchidas antes de realizar algum cálculo. Para demonstração utilizaremos um exemplo do Moodle da FEI. O usuário deve escolher qual a partícula que será usada no cálculo, devido à diferença de massa entre o próton e o elétron. A largura deve ser inserida em metros. E por último, o usuário deve inserir o nível que a partícula estava antes de absorver um fóton e o nível após absorver um fóton. Quando o cálculo das funções de onda é selecionado, o usuário deve inserir em que nível ele quer receber a função de onda. Os valores já estão dispostos em uma função de onda. Quando o usuário pressiona o cálculo de parâmetros da partícula, ele receberá as energias, velocidade e comprimento de onda dependendo do nível selecionado. Para receber os parâmetros do fóton absorvido, o usuário deve simular os pulos quânticos, isso é, mostrar todas as emissões após a partícula absorver um fóton. O usuário deve fazer pulos até que a partícula esteja no nível 1, pois a tendência de partículas em níveis excitados é de emitir fótons até retornar ao nível de energia mais baixo. Os parâmetros dos fótons que são absorvidos ou emitidos são calculados enquanto a simulação gráfica acontece. Cada aba representa um pulo do nível inicial ao nível final. Se o nível aumenta, um fóton foi absorvido, e se o nível diminui, um fóton foi emitido. Para o cálculo da probabilidade de encontrar a partícula entre dois pontos, o usuário deve inserir um ponto A maior que 0 e menor que um ponto B, que deve ser maior que o ponto A e menor que a largura. O resultado é a chance em porcentagem de encontrar a partícula entre os pontos. O usuário também pode simular dois gráficos. O primeiro é o gráfico da função de onda, em que existe uma quantidade n de ondas relativa ao nível da partícula. O segundo gráfico mostra a probabilidade de achar a partícula em cada ponto dentro da caixa. Quanto maior a altura do relevo, maior a probabilidade de achar a partícula naquele ponto. A quantidade de relevos é relativa ao nível da partícula.
Para calcular parâmetros da caixa e o nível quântico da partícula, o usuário deve preencher as lacunas em uma função de onda. A primeira lacuna é usada para descobrir a largura, enquanto a segunda lacuna é usada para descobrir o nível de onda. E, finalmente, para calcular a probabilidade de encontrar a partícula em uma posição dentro da caixa, o usuário deve inserir um ponto dentro da caixa em metros, e o resultado será retornado por dx. O ponto no caso do exemplo é 39,75% do tamanho da caixa.